A lição 10 do quarto trimestre de 2022 da classe juvenis terá o seguinte tema: o amor não guarda ressentimento. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Dâmara e sou professora da EBD aqui na congregação em que sirvo ao Senhor, na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos na lição de número 10. Pela graça do nosso Senhor, nós já chegamos na lição 10, estamos quase finalizando esta revista e quase encerrando o assunto amor. Mas antes de nós encerrarmos, nós iremos falar a respeito de ressentimento. O amor não guarda ressentimento. Então, hoje nós vamos descobrir os prejuízos que a falta de perdão pode trazer para uma pessoa. O texto base da nossa lição está lá em Colossenses, no capítulo 3 e versículo 13, e nos diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha o conselho que a Bíblia nos dá para lidarmos com ressentimento. A leitura bíblica em classe está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 a 24, e os objetivos dessa aula são, como sempre, três. Então, o primeiro é abordar sobre o ressentimento e os seus riscos. 2, compreender os prejuízos da falta de perdão. E 3, observar o efeito libertador do perdão. Aqui no primeiro ponto, está nos dizendo que o amor não é ressentido. E o ponto 1.1, ele já começa com um título que é para nós entendermos de uma vez, o que é o ressentimento. Porque ele nos diz que o ressentimento é um veneno. Então, o adjetivo para ressentimento é veneno. E você pode começar para acordar os seus adolescentes, né? Domingo de manhã tá todo mundo meio assim. Você pode perguntar a eles o que é veneno. Eles vão achar que você está fazendo uma pergunta retórica, né? Porque é uma pergunta óbvia, o que é veneno. Mas veja que entender o que é o veneno e o que ele pode causar é uma forma, é um caminho para entender o que é ressentimento, o que ele pode causar em nós. Por isso aqui já começa nos lembrando daquela frase que diz que ter ressentimento é como beber veneno e querer que outra pessoa morra. Veja que o ressentimento prende a alma ao passado, inibindo-a de viver as potencialidades do presente e tolhendo-lhe os sonhos do futuro. Então, só com essa frase, nós já poderíamos explicar para os nossos adolescentes que o ressentimento é uma arma que nos prende no passado, que nos impede de viver o presente e de almejar o futuro. Porque o que é ressentimento? É guardar uma mágoa sobre algo que já passou. Ninguém guarda ressentimento do que ainda acontecerá. Guarda-se ressentimento sobre o que já houve, sobre o que já aconteceu. E o erro está justamente aqui. Porque nós, como cristãos, como servos de Deus, precisamos aprender a perdoar. E guardar ressentimento é uma forma de demonstrar que nós não perdoamos. Porque quando nós perdoamos, nós conseguimos nos livrar do ressentimento, do rancor, da mágoa. Se ainda dói a lembrança, se nós ainda temos aquela magoazinha bem guardada no nosso coração, então nós não perdoamos. E se nós não perdoamos, nós estamos indo na contramão do caminho que o cristão deve seguir. Veja só, aqui no 1.2 nos fala sobre a inclinação ao ressentimento e nos diz que as pessoas, em regra, são inclinadas a guardar rancor. O temperamento melancólico, segundo os livros, né, segundo os estudiosos, é um dos temperamentos com mais facilidade de guardar rancor. Porém, a lição já nos mostra que guardar rancor é um problema do ser humano. Por mais que você tenha outro temperamento, você também tem facilidade de guardar rancor. Porque nós, como natureza caída, nós temos uma facilidade gigantesca em apontar e uma dificuldade gigantesca, ainda maior, em perceber em nós aquilo que nós apontamos nos outros. Então é muito fácil guardar ressentimento e achar que a sua dor, que a sua lembrança, né, que a forma como você foi ferido é muito maior do que a de todo mundo, porque nós gostamos da posição de sentar e julgar.
Só que é muito difícil levantar da cadeirinha do julgamento e perceber que o ressentimento é comum a todas as pessoas. Se nós formos ficar ressentidos por tudo que alguém pode nos fazer de errado, a chance de nós conseguirmos seguir em frente é muito difícil. Porque o ressentimento, ele é como uma âncora que te prende àquela situação, que não te deixa seguir. Então veja que o grande problema do ressentimento é esse. Ele te prende naquele lugar. Quem de nós queremos ficar presos a uma situação que nos machucou? Porque percebe como o ressentimento é uma coisinha assim, eu tô preso àquela situação, mas aquela situação me causou dor. Aí ao invés de eu perdoar os envolvidos e me livrar daquela situação, eu quero ficar ali, abraçado àquela situação. Se tem algo que está em alta na nossa sociedade, é o vitimismo. Muito comum. Hoje em dia o vitimismo é uma arma de destruição em massa, inclusive. Por quê? Porque todo mundo é vítima de alguma coisa. Agora veja, como eu acabei de falar, todos nós temos alguma dificuldade. Todos nós somos vítimas de alguma coisa ou de alguma pessoa. Só que isso não pode nos parar. Isso não pode colocar um basta na nossa vida. Ainda mais nós cristãos, precisamos aprender a seguir em frente. Porque veja só, continuando, nós vamos entender aqui sobre o ciclo do ressentimento. Porque veja que ele inicia na ruminação da mágoa. E ruminar significa remoer, meditar ou repercutir. A palavra mágoa se refere àquele sentimento de desgosto, de amargura, de tristeza e de ressentimento. E ruminar a mágoa é enraizar no coração aquilo que nos ofendeu. Às vezes o nosso problema de ressentimento é, eu ouvi alguém falando mal de mim. Problemas nossos, de igreja. Porque o fulano fez o solo que era meu. Porque o fulano pegou um amigo que era meu. Se tornou amigo de alguém que era só meu amigo. Porque alguém comprou alguma coisa de mim e não pagou. Porque alguém lá no dia tal passou pela rua, tropeçou em mim e não me cumprimentou. Veja que se nós formos validar tudo que pode, por acaso, nos ferir, nós vamos passar a vida remoendo as nossas mágoas. É por isso que nós precisamos aprender a perdoar. Porque não dá para viver, e é por isso que aqui, né, nos objetivos nos mostra que o perdão é libertador. Porque uma pessoa que está ressentida, ela é uma pessoa presa. Como eu disse, é como se fosse uma âncora te prendendo naquele lugar. Você não consegue seguir em frente. Por que é importante nós falarmos disso para os nossos adolescentes? Primeiro, porque esses adolescentes estão num processo de amadurecer. Segundo, porque mesmo que eles não estejam passando por isso agora, eles podem passar em algum momento. Mas adolescente gosta de ficar ressentido, né? Eu vejo muito adolescente ficar bravo, ainda mais na adolescência tem muito aquilo das amizades coloridas, né? Então, como ao mesmo tempo que eles estão aqui na amizade colorida com um, logo eles já estão com outro, rola um ressentimento enorme ali entre os adolescentes. Então, essa aula ela vem bem ao encontro dos nossos adolescentes. Mas não só deles, né, professor? O que eu mais gosto em ser professora da IBD é que enquanto eu preparo as minhas aulas, o Espírito Santo trabalha em mim. O Espírito Santo ministra ao meu coração. Quando eu chego no domingo de manhã para ministrar a classe em que eu estou escalada, o Espírito Santo já me deixou bem trabalhadinho para poder ali falar com eles. Então eu desejo que, assim como o Espírito Santo trabalha em mim, ele trabalhe na sua vida também, professor, e você possa chegar aos domingos de manhã já tendo, né, sido trabalhado pelo Espírito Santo no objetivo, né, no tema daquela semana. Falar de ressentimento pode ser que seja muito fácil, só que e aqui? Será que tem algum ressentimento dentro de nós? Pergunta reflexiva aí para nós, professores. Será que nós que vamos falar sobre ressentimento não temos nenhum tipo de ancorazinha estacionada em algum lugar do nosso passado? Será que nenhum tipo de mágoa cresceu no nosso coração e se enraizou? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender e, caso tenhamos, que ele possa nos ajudar a nos libertarmos disso. Amém? Continuando aqui no ponto 2, vai nos falar sobre os prejuízos da falta de perdão. Veja que tem prejuízo físico, porque os médicos afirmam que as emoções e os sentimentos afetam a nossa saúde física. Porque sentimentos como mágoa, ódio, rancor e o desejo de vingança são inimigos do corpo humano. Veja que o cérebro, quando nós guardamos rancor e nos lembramos da dor que
que aquilo nos causou, o nosso cérebro reage como se nós estivéssemos em perigo. Então, libera na corrente sanguínea hormônios do estresse, que são o cortisol e a adrenalina, que causam efeitos adversos no nosso organismo, como a hipertensão, a gastrite, diabetes, obesidade e pode ocasionar infarto e AVC. Veja que é muito sério o problema de guardar rancor. Eu me lembro de um irmão que contava uma vez, um irmão com quem, uma das igrejas que meu pai pastoreou, nós passamos muito tempo, né, tendo ali contato com essa família. E eu me lembro dele contando um testemunho que ele tinha um rancor, uma mágoa do sogro dele. E ele falou que ele desenvolveu uma gastrite logo no início do casamento, logo quando ele teve esse problema com o sogro dele. E nada passava, aquela gastrite que ele tinha. Ele disse que muitos anos depois, eu acho que 11 ou 12 anos depois, mais de uma década tinham se passado, num trabalho na igreja, o pastor ministrou a respeito de raízes de amargura. E ele foi ministrado pelo Espírito Santo e foi curado daquela mágoa que ele tinha do sogro dele. E depois que ele foi curado, passaram-se alguns meses e ele observou que ele nunca mais teve problema de gastrite. E quando ele foi ao hospital, o médico pede aqueles exames, né? Não lembro se ressonância ou tomografia, enfim. E aí ele falou que, quando o médico olhou, ele falou: o senhor não tem mais esse problema. E aí o médico foi usado por Deus para lembrar a ele, perguntou: por acaso você tinha, né? Ele falou: nossa, mas eu sempre tive isso, tal. E o médico falou: por acaso você tinha algum problema mal resolvido com alguém e você resolveu? Será que você não tinha algum problema de mágoa que você conseguiu se livrar, que você conseguiu perdoar? E ele falou: realmente, eu tinha um problema de mágoa. Veja que aquele irmão estava sendo afetado fisicamente, né, tendo uma gastrite muito que dificultava muito a vida dele, por conta de uma mágoa que ele tinha, de um problema mal resolvido. Então, talvez você, professor, conheça casos de outras pessoas que lidaram com problemas físicos por conta da falta de liberar perdão, e você pode compartilhar aí com seus adolescentes ou perguntar a eles se eles conhecem algum caso. Continuando, há também o prejuízo psicológico. Então, veja que o ressentimento guardado é como uma prisão psicológica que mantém a pessoa no passado, onde as lembranças e os sentimentos ruins sempre estarão. Por isso que eu falei, ficar preso àquela lembrança, aquele lugar, ancorado naquele sentimento, naquela mágoa, é a pior coisa, porque é como se você continuasse revivendo aquilo todos os dias. Lembra aquela coisa de que se você não perdoa a pessoa, você anda carregando ela para todo lado? Eu acho que a frase era mais ou menos assim. Enfim, se eu tiver errado, comenta aqui embaixo, por favor. Aliás, eu esqueci de falar no início do vídeo, né? Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda. E, por favor, me diga aqui embaixo, tenho certeza que eu errei a frase, mas era mais ou menos assim, não é? Que se você não perdoa a pessoa, você está convivendo com ela todos os dias? Acho que era isso, a frase. Bom, se não for, vocês me ajudam aqui nos comentários, por favor. Então veja que perdoar é a melhor forma de nós mantermos a nossa saúde física e também a nossa saúde psicológica, mas não para por aí. Além do prejuízo físico e do prejuízo psicológico, há também o prejuízo espiritual por conta da falta de perdão. Veja que é impossível prosseguir na caminhada cristã carregando o fardo do ressentimento. Porque o ressentimento é um fardo. Ele te aprisiona. Então, o ressentimento, ele endurece o nosso coração. Por isso que é difícil, né, lidar com pessoas ressentidas, porque o ressentido, ele acha que só ele é a vítima. E, às vezes, pelo olhar dele, ele é a única vítima. Mas pelo olhar da pessoa que ele considera agressor, ele também foi agressor. Às vezes, a mágoa é um caminho de mão dupla. Você está magoado com alguém, mas alguém também está magoado com você. E veja que, qual que é o grande problema do ressentimento, né? O problema, assim, big, maior de todos. É porque quando você se ressente com alguém, você se sente melhor do que Deus. Sem saber. Sabe por quê? Porque você acha que aquela pessoa não é digna de perdão. E quem somos nós para decidirmos quem é digno ou não de perdão? Sendo que o Senhor não olhou para nós como indignos de sermos perdoados dos nossos pecados, mas se entregou na cruz e morreu por todos, os dignos e os indignos. Todos nós recebemos o perdão de Deus, mesmo não sendo merecedores. Então, não ser capaz de perdoar o meu irmão, de perdoar o meu próximo, o meu semelhante,
significa, revela um orgulho, uma prepotência que não combina com o cristianismo, que não caminha junto com o cristianismo. Porque o cristianismo deve nos conscientizar de que nós somos pecadores e que só temos aliança reestabelecida com o nosso Deus, com o nosso Criador, por conta do sacrifício vicário de Cristo. Então, se Cristo nos perdoou, por que é que nós achamos que não podemos perdoar o nosso próximo? Pesado, né? Pesado pensar sobre isso. Enquanto eu preparava essa lição, eu falava, Senhor Jesus, ô Senhor. Porque às vezes, por isso que eu falei, esse sentimento de vitimismo, muito comum nos nossos dias, é muito bom, porque você está sentado na cadeira de vítima e ser a vítima, ai, me feriram, me machucaram, só que esconde orgulho a falta de perdão. Porque se o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, me perdoou na cruz, quem sou eu para achar que alguém não é digno do meu perdão? Continuando. Jesus exorta ao perdão, dizendo que só seremos perdoados pelo Pai se também perdoarmos aos que nos ofendem. Quantas vezes nós não chegamos diante de Jesus, pedimos perdão pelas nossas falhas e mal damos as costas e já estamos cometendo falhas de novo? Às vezes a mesma falha. Quantas vezes? Aí nós queremos exigir do nosso irmão que ele seja perfeito. Aí nós queremos medir os nossos irmãos com uma régua que nós não usamos para nos medir. Puxada essa lição, né? Pesada essa lição, mas é uma verdade, é uma doutrina da nossa igreja que precisa ser bem assimilada por nós e pelos nossos adolescentes. Aqui no ponto 3 vai nos falar, graças a Deus, que o perdão liberta. Perdoar é libertador. Então veja só que o primeiro exemplo é o exemplo master da Bíblia a respeito de perdão humano, né? Sem falar de Jesus, que é o exemplo de José e de seus irmãos. Porque José tinha todos os motivos para guardar rancor. José poderia ser a pessoa mais ressentida do universo, com razão. E a gente podia falar, José, no seu caso tá tudo bem. Mas José nos dá uma aula de alguém que viveu acima do ressentimento, acima dos sentimentos humanos. Falou, eu não serei vítima desse ressentimento. Então José, quando reencontra os seus irmãos, trata eles com amor. Que exemplo, né? Que exemplo. Nós temos aqui no ponto 2 que perdoar faz bem para todos. Todos os envolvidos são beneficiados pelo perdão. Porque quando nós decidimos perdoar, nós não estamos só usando de misericórdia para com o nosso próximo, mas também nós estamos considerando a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, psicológica e a nossa saúde espiritual. Então, realmente, perdoar só traz benefícios para nossas vidas. E nós temos aqui no último ponto, 3.3, que o sublime exemplo de perdão é Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, que após ser açoitado, humilhado e crucificado, ele fez uma oração ao Pai pedindo que ele perdoasse aos seus ofensores. E entre estes ofensores estávamos eu e você. Todos nós. Veja que Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É o exemplo máximo de altruísmo na Bíblia, de compaixão, de misericórdia. E Jesus, através do sangue dele vertido no Calvário, ele clamava que Deus nos perdoasse. E foi este sangue que nos permitiu sermos chamados de filhos de Deus. Foi este sangue, né, que permitiu que a aliança entre nós, humanidade, e o Senhor Deus fosse restaurada, fosse restabelecida. Irmãos, quando eu penso na morte de Cristo, eu confesso que desde que eu assisti aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, olha, vou revelar minha idade agora. Eu não tinha nem 10 anos a primeira vez que eu assisti. Eu lembro que era uma Páscoa e meu pai colocou para que eu e meu irmão assistíssemos. E desde que eu assisti aquele filme pela primeira vez, até hoje, quando eu assisto, quando eu penso naquelas cenas, o meu coração
arde e eu falo, Senhor, me perdoa. Porque muitas vezes nós acabamos sendo vítimas do orgulho. Muitas vezes nós achamos que estamos muito bem. E aí, quando nós achamos que estamos muito bem, nós acabamos tendo a tendência de deixar que cresça em nosso coração um sentimentozinho de superioridade. E por trás de todo o perdão não liberado, há um sentimento de superioridade, há um orgulho enganoso. Não há, né, orgulho não enganoso, mas muito, muito enganoso. Porque nós não somos superiores a ninguém. Todos nós somos criaturas que só alcançam a posição de filho por causa do perdão de Cristo. Então, o exemplo máximo de perdão na Bíblia é o de Jesus, principalmente porque ele alcançou a mim e a ti. Todos nós fomos alcançados por esse perdão. Então, se Jesus nos perdoou, não cabe a nós não perdoar a qualquer pessoa que seja, por qualquer motivo que seja. E talvez os seus adolescentes possam trazer, né, problemas, mas e no caso de assassinato, de estupro, de crimes hediondos? A régua é a mesma? É a mesma? Jesus estava sendo crucificado. Jesus foi morto por conta, né, do que os fariseus levaram. Aí a guarda ali prende Jesus na cruz, crucifica Jesus e ele morre na cruz. Jesus foi morto por aqueles que eram os seus, pelo seu povo, pelos judeus. E lá, sendo vítima de dor, de humilhação, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Este é o exemplo máximo de como é que nós devemos lidar com o nosso ressentimento. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a perdoarmos, a liberar perdão para quem quer que seja, por qualquer motivo que seja. Amém? Querido professor, aluno que chegou até aqui neste vídeo, muito obrigada por ter chegado até o final. Por favor, deixe o seu like se você ainda não tiver deixado. E eu desejo que o Espírito Santo de Deus te abençoe nesta aula de domingo, que ele coloque as palavras certas na sua boca e que você e os seus adolescentes possam ser ministrados pelo exemplo máximo de Jesus na cruz, sentir-se perdoados por ele, né? Na liberdade, no cantar. Eu amo cantar aquele hino Eu Sou Livre, porque eu percebo a dimensão do perdão de Deus. Então, que através dessa dimensão do perdão de Deus, nós possamos compreender e entender que precisamos perdoar também. Quem sabe, nesta aula, você não estimule, não seja um canal de bênção para ajudar os seus adolescentes a liberar perdão. Em nome de Jesus, que isso possa acontecer aí na sua classe. Deus abençoe e até a próxima aula.